Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando com vocês é o Dom. E hoje eu vou falar um pouco sobre uma pequena parte deste livro aqui, que é o Grimório para o Aprendiz de Feiticeiro, da editora Madras, que é um livro mega grosso, mega completo, todo ilustrado. A gente vai falar sobre uma pequena parte que ele fala sobre as definições, sobre o que é um mago, o que é um bruxo, o que é um feiticeiro, o que é um encantador, o que é um conjurador. Então vem comigo e vamos definir aqui para que a gente tenha aqui no canal também as definições, para que a gente sempre use essas definições aqui também. Então vamos lá? Bom, e para começar, aqueles recadinhos de sempre. Então já deixa aí o seu like, vai ajudar bastante o canal a crescer. Se inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrito. Ativa o sininho para você receber sempre as notificações aqui dos vídeos do canal, para você não perder nenhum. E a gente vai começar a ter bastante conteúdo agora, né, de casa nova, vai ter tour pela casa, vai ter um monte de conteúdo legal. E não deixa aí de comentar e compartilhar com as pessoas que você acha que é. Já deixa aqui também depois desse vídeo um comentário me falando com qual dessas definições que a gente vai fazer aqui, com qual que você se identifica. Eu vou falar com qual que eu me identifico e com qual que o meu mestre já falou para mim que eu sou. E aí a gente vai entender um pouquinho sobre as diferenças, tá bom? Então vamos lá. Para começar, eu queria falar um pouquinho só sobre esse livro, tá? Que é o Grimório do Feiticeiro. Ele é feito pelo Oberon, que o Oberon Ravenheart. Hi, Lorena. Ele é um bruxo, né? Se eu não me engano, em inglês. Eu acho que ele é inglês. Tem uma fotinha dele aqui. Tem uma fotinha dele aqui. É uma fotinha bem Senhor dos Anéis, inclusive. E ele é cofundador de uma igreja, né? De uma egrégora, de uma religião de bruxos, uma religião não. Ele fundou um coven de bruxos e ele coletou todas essas informações, né? Ele dá curso de bruxaria, tal. Então esse livro funciona como se fosse o curso dele. Tá? Então é dividido em módulos, é bem legal, é bem ilustrado, ó. Tem ensinamento de tudo quanto é coisa, tem linguagem, como fazer feitiços, tem... Assim, é muito, muito, muito completo, gente. E é uma leitura, assim, acho que para a vida toda, né? Você vai ter que sempre estar lendo, revendo, anotando aí o que você gosta no seu caderninho. Então, inclusive eu trouxe aqui o meu caderninho, né, o meu diário mágico, que eu anotei aqui as informações que a gente vai conversar hoje. Então vamos lá. Bom, existe sempre uma confusão quando a gente fala de bruxaria, ocultismo, né? Porque as pessoas às vezes não sabem se autodefinir ou não sabem a diferença entre um feiticeiro e um bruxo, por exemplo, em um mago e um conjurador. Então muita gente não sabe as diferenças. É uma questão um pouco difícil mesmo, um pouco complicada de entender, mas eu vou falar aqui para vocês as definições todas e vamos ver aí aonde você se enquadra. Então vamos lá. A primeira que a gente vai falar aqui é a do feiticeiro. O que é um feiticeiro? Feiticeiro vem da palavra wizard, do inglês, né? E essa palavra quer dizer sábio. Então, feiticeiro, por definição etimológica, é um sábio, tá? É um senhor do conhecimento, né? Principalmente do conhecimento arcano, né? Magia arcana e tudo mais. Que é um conhecimento que até então estava meio perdido, estava meio oculto, né? E aí, hoje em dia, a gente acha bastante coisa sobre isso também, né? É praticante de magia, normalmente solitário, né? Embora passam a pertencer a ordens ou conselhos mágicos, né? Um bom exemplo de um feiticeiro é o mago Merlin. E o Merlin era um feiticeiro. Um outro nome que você pode ouvir, principalmente no Egito, é o termo vizir.
Vizir nada mais é que o termo egípcio para feiticeiro, tá? A segunda definição que a gente tem aqui é o mago, que vem da palavra magus, que significa mestre das artes mágicas. Magia, esse termo, ele se origina no zoroatrismo, né? E é como se fosse um sinônimo de feiticeiro. Então eles mais ou menos são a mesma coisa, são sábios que praticam magia, tá? E eles detêm eles são mestres nessa magia, né? Outro termo que a gente tem aqui é místico. O que é um místico? Ele vem da palavra mistai, que é uma palavra grega, que é aquele iniciado nos mistérios, tá? Então, assim, por exemplo, um neófito, que é uma pessoa que está começando a aprender magia, né? É um místico. Uma pessoa que está lendo sobre o assunto é um místico. É uma pessoa que está aí sendo iniciado nos mistérios, né? Então a gente chama de místico. Essa pessoa, o místico, né? Ele é aquele que as experiências espirituais e do outro mundo lhe deram uma compreensão e visão do mundo. São experiências indescritíveis, além do conhecimento e explicação humana racional. Então são pessoas que, por causa dos seus estudos ou da sua iniciação, eles começaram a ter contato com coisas que são um pouco inexplicáveis, né, pro humano normal, né, que a gente fala, que não tem essa visão mística das coisas. Então, o místico, ele tem um pouco de experiência sobre essas coisas. Ele não é um sábio, ele não tem prática de magia, mas ele já tem um pouco de vivência, tá? Ele tem um pouco de conhecimento, de alguma forma. E aí nós temos o alquimista. O que é um alquimista? É aquele que mexe com alquimia, né? Que a gente ouve bastante, a alquimia é o que deu origem à química que a gente aprende hoje na escola, né? É uma mistura da metalurgia egípcia com a filosofia grega, tá? E junto também com o misticismo do Oriente. Então é uma mistura dessas três coisas, tá? O alquimista, ele tem uma filosofia que busca a pedra filosofal. É aquela pedra filosofal que tem no Harry Potter. Então, a alquimia, ela busca essa pedra filosofal, né? Que transforma metais não nobres em ouro. E aí tem uma pegadinha, né? Não leva isso muito ao pé da letra, tá, gente? É uma coisa de filosofia, tá? Mas também é aquele que busca o elixir da vida, né? Ele busca essa essência, ele busca prolongar, como ter uma vida melhor, prolongar a vida através da alquimia, né? E dos conceitos da alquimia. É um termo, para você entender o que é um alquimista, você teria que entender um pouco de alquimia também. Alquimia é um pouco complicado, tá, gente? Assim, eu tenho um pouco de dificuldade de aprender alquimia, já li bastante sobre e tal. Não me considero alquimista, tá? Já vamos começar por aí. Mas eu entendo algumas coisas de alquimia, então esse termo ele é um pouco mais específico que os outros que a gente já viu aqui, tá? E a gente tem um aqui que é um dos principais, que é bruxo. O que é um bruxo? O que é a diferença de um bruxo para um mago, por exemplo? Bruxo é aquele com poderes sobrenaturais, tá? Sobre pessoas e sobre as suas coisas. Um dom ou influência mágica. Então, assim, o mago, a gente viu que ele é o mestre das artes mágicas, né? Ele faz magia, então ele pratica magia, ele tem a sabedoria, a experiência. O bruxo, ele meio que já tem um dom, ele meio que aprende a manipular a energia ou a essência das coisas, né? Ou as pessoas, ou seus objetos, ele tem controle sobre esse tipo de coisa, um controle até considerado sobrenatural. Por exemplo, tanto o bruxo, né, que pratica bruxaria,
quanto o mago, eles praticam de uma certa forma magia, né? Eles fazem feitiços, magias, encantamentos, eles têm essa coisa. Só que o mago e o feiticeiro, ele aprende quase que academicamente como fazer as coisas. Então, normalmente ele segue uma regrinha, né? Ele tem lá o livro mágico, normalmente do mestre dele, que ele aprende como é que faz. Ele segue sempre um passo a passo, uma ritualística, né? O bruxo, não. O bruxo, normalmente, por causa desse dom dele de perceber a conexão das coisas, né? Ele normalmente é uma pessoa mais livre para criar feitiços, ele tem mais essa capacidade de criar coisas, né? Então, ele vai criar o próprio feitiço, ou ele vai criar uma variante de um feitiço que ele aprendeu, né? Ele não vai ficar muito preso nas regras, não, tá? Ele vai aprender o que cada elemento significa e ele junta esses elementos com esse dom dele, né? Para ter o resultado que ele quer, né? Então, mais ou menos é essa a diferença, tá? Aí a gente tem o encantador. O que é um encantador? Normalmente, quando a gente fala bruxo, a gente tem uma conotação ruim, né? Tanto que quando... agora eu não sei se ainda na minha época, quando você queria xingar uma pessoa, uma mulher principalmente, você podia chamar ela de bruxa, sabe? Então, normalmente tem uma conotação ruim, tá? O encantador é mais ou menos um bruxo, só que com uma visão mais aceita da sociedade, sabe? Tanto que quando você vê uma pessoa muito sexy, né, principalmente uma mulher, isso também, vamos voltar aqui para as mulheres, com uma mulher muito sexy, ou um homem muito sexy também, né, sensual, a gente fala, nossa, que mulher encantadora, nossa, que homem encantador, né? Então, é a mesma coisa que bruxo, de certa forma, mas é melhor visto, tá, pela sociedade. Então, só que assim, o encantador, ele pode ser também uma pessoa especialista em encantamentos, que é um tipo de magia também, né? Então, você encantar uma pessoa ou encantar um objeto, né? Pode ser uma pessoa especialista nisso também, tá? Eu até acho melhor usar esse termo para esse tipo de coisa do que usar como um eufemismo de bruxo. Eu acho que encantador, para as pessoas que são especializadas em encantamentos, para mim faz mais sentido, tá? Eu não concordo tanto com essa definição aqui do Oberon, tá? Nós temos o adivinhador, que literalmente é aquele que vai dizer verdades, que são os profetas, os visionários, né? Os gurus, os videntes, né? Então, o adivinhador é aquele que vai saber de uma informação de formas mágicas, uma informação que ele não sabia antes, tá? Então, o adivinhador é isso, né? Ou que ele vai prever algo que está prestes a acontecer sem saber de informações que induzem ele a prever isso, tá? Então, assim, sob formas mágicas, ele vai conseguir prever isso. Então, é um adivinhador. E o adivinhador, normalmente, ele vai usar tarô, runas, ele vai usar de instrumentos ou artifícios mágicos para prever esse futuro, tá? Diferente do outro termo que a gente vai falar aqui, que é o vidente. O vidente, ele tem visões do futuro. Então, assim, é muito mais específico do que o adivinhador, tá? O vidente é um adivinhador? Sim, é um adivinhador. Mas, especificamente, aquele que vai enxergar, que vai ver, né? Ou em sonhos, ou incorporando algum espírito, algum guia, ou vai ver num espelho mágico, né? Existem várias formas da pessoa visualizar, né? Já o adivinhador não, tá? Ele vai adivinhar sobre algum tipo de objeto ou instrumento ou algum tipo de feitiço também,
Nós temos o necromante, que sempre que eu jogo videogame eu adoro jogar de necromante, mas na vida real eu não sei se eu gostaria de ser um necromante, não. O necromante, ele vem do termo da morte, né, assim, aquele que conjura o espírito dos mortos, né, então ele mexe com uma coisa, uma energia um pouco mais pesada, eu acho, sabe, assim. E aí ele pode receber ajuda, ele pode receber informação desses espíritos, né? Informações secretas, conhecimentos ocultos, né? Então ele meio que invoca esse espírito de um falecido e conversa, né? Ou tenta entrevistar ou interrogar esse espírito, tá? E aí, você fala assim, nossa, Domênico, mas necromante mexe com morte, que não sei o que, né? Nossa, mas existe necromante? Nunca ouvi falar essa palavra tal. Gente, assim, segundo o Oberon, necromante nada mais é do que um médium, do que um canal, né? Então, o médium, ele invoca, né, um espírito de um falecido para conversar com esse falecido ou para obter informações, sabedoria desse falecido. Então, de certa forma, um médium é uma forma de necromancia, tá? Necromante, ele pode ter, em algumas escolas, outros objetivos também. Então, dá para fazer. São pessoas que às vezes fazem golems ou fazem uns feitiços mais pesados com o corpo morto também, não só com a alma, né? Mas, assim, são doutrinas um pouco meio desonrosas, né? Tem muita gente que abomina esse tipo de coisa, né? Na nossa sociedade, normalmente, esse tipo de coisa é abominável, né? Então, a gente nem fala muito sobre esse tipo de definição também. Então, vamos basear aqui no canal as pessoas que falam com os mortos, tá? A gente tem o xamã, que são os líderes espirituais das tribos, né? Que possuem alguma habilidade de adivinhação, tratam com plantas e ervas, né? Então é uma mistura de várias coisas, só que de forma tribal, de forma mais primitiva, né? Faz trabalho espiritual, psíquico, faz feitiçaria, então é um pouco de tudo, mas com um embasamento rústico, rudimentar, ancestral muitas vezes, né, tradicional, de uma tradição mesmo indígena, né? Então, às vezes eles usam, nos xamãs existe muito a tradição de usar ervas ou raízes para você alterar seu estado de consciência e conseguir prever coisas, né, e ter essa vidência de fatos do futuro e tal, né? Então é muito comum, tá? Nos xamãs a gente tem esse tipo de coisa também. Então, por exemplo, se você vai para um ritual de ayahuasca, provavelmente vai ter um xamã lá que ayahuasca normalmente é uma prática do xamanismo, né? Então você vai estar lá, vai ter tambor, vai ter um xamã, né, para te orientar como fazer a coisa, tal. Então, normalmente tem esse tipo de coisa, tá? Então é mais ou menos isso. E aí a gente tem o curandeiro. O curandeiro, ele é normalmente aquele mago especializado em bênçãos ou especializado em ervas de pequenos vilarejos que as pessoas recorrem para ter um parto melhor, né? Para uma mulher ter um parto melhor, ou para curar algumas doenças, né? Ou para fazer um chá, ou para fazer uma bênção, um banho, né, de alguma erva. São pessoas que gostam, que sabem mexer muito bem com ervas, né, então são herbalistas. E eu acho que o curandeiro é o que eu mais vi na minha vida, de certa forma, tá? Assim, presencialmente. Eu já fui em muitos curandeiros.
Tem até um caso da minha história que eu sempre conto para todo mundo, que a minha mãe, né, me levava sempre nos curandeiros e tal, né? Eu sempre tive muito problema de gastrite, né? Na minha adolescência eu tinha muita crise de gastrite, assim, de ficar em posição fetal no chão chorando de dor, né? E aí eu lembro que a minha mãe me levou num curandeiro uma vez e o curandeiro falou que tinha que fazer chá de chifre. Do quê? Chifre de boi ou de bode. Que você raspava o chifre, né? E com aquele pó do chifre você fazia um chá e dava pra eu tomar. E aí, assim, melhorava mesmo a minha gastrite, sabe? Assim, então, assim, na verdade, chifre é puro cálcio, né, gente? Então, assim, cálcio, você consegue controlar, com o cálcio, você consegue controlar um pouco da acidez do estômago, e aí tem toda uma química por trás disso também, né? E faz muito sentido, né? Hoje eu entendo que faz muito sentido, mas na época fez muito sentido porque funcionou. Eu vi na prática, né? Então é uma coisa que é interessante, assim, né? Não precisava ser de chifre necessariamente, mas tinha outras formas de fazer isso, né? Hoje a gente encontra cálcio de várias formas, né? Nos mercados, farmácias de manipulação, né? Você consegue encontrar cálcio fácil. Mas naquela época era legal, assim, sabe? Nossa, fui num curandeiro, o curandeiro me viu, né? Passou um remédio pra mim. Nossa, eu achava mágico, assim. Bom, gente, tem algumas outras, tipo Orlock, né? Tem outras denominações que a gente acha que não precisa entrar, porque eu acho que grande parte acaba se enquadrando, grande parte dos místicos ou magos acaba se enquadrando nesses termos que a gente falou aqui hoje. Me diz aqui nos comentários com qual você se identificou. Eu acho que eu tô numa fase muito feiticeiro curandeiro, sabe? Eu tô gostando muito de experimentar uns elixirs, fazer uns chás, experiências com chás, fazer algumas coisas de cura energética. Então eu acho que eu tô indo bastante para esse lado hoje, para esse lado um pouco do curandeiro, né? Mas eu já fui, o meu mestre diz que eu sou o feiticeiro. E que eu sou uma pessoa que consegue entender as energias, as coisas que o universo dispõe pra gente, e eu consigo manipular isso de alguma forma para estipular, conseguir ter um resultado específico, né? Então, ele diz que eu sou isso. Mas eu acho que eu tenho um pezinho também na bruxaria, mas não porque eu pratico bruxaria em si, mas porque eu sou muito autônomo e eu sou muito de experimentar versões das coisas. Tipo Bela Gil, que substitui as coisas, assim, você pode substituir tal coisa por tal coisa. Então, eu adoro fazer esse tipo de coisa. Ou intensificar uma intenção com várias coisas, com ervas, com pedras, com símbolos, né? Então, eu gosto bastante de aprender um feitiço e criar a minha própria versão daquele feitiço, ou tentar potencializar ele, ou tentar fazer uma opção alternativa para uma pessoa que não teria dinheiro, por exemplo, para comprar determinados materiais. Então eu gosto de fazer ficar um pouco mais livre de regra, sabe? Então eu acho que eu sou um pouquinho desses três, sendo mais curandeiro, talvez, e mais feiticeiro também. Eu acho que bruxo é mais por esse esquema que eu falei para vocês mesmo. E aí, me diz aí, o que vocês acharam? Coloca nos comentários aqui também se vocês querem um review desse livro mais completo, que eu mostre mais esse livro aqui pra vocês. É um livro ótimo, super recomendo. Deixa aqui nos comentários então e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, compartilhe, comente. Envie para aquele seu amigo que você acha que vai gostar desse conteúdo e te espero no próximo vídeo. Até mais!